Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui, ó. Standard Poor's 500 e Nasdaq recuam com dados fracos e alerta de lucro alimentando temor de recessão. Essa notícia complementa a notícia que a gente falou ontem no BTC News, porque o mercado fechou hoje e parece que agora o medo de recessão é o que está contaminando aí dentro de todo aquele cenário de taxa de juros alto e inflação alta também. E aí a gente vai ver que isso daí já vem atingindo aí o resultado, pelo menos em termos de performance de ação, de algumas empresas que a gente conhece aqui, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, então vamos lá. Parece, eu estou gravando aqui na terça-feira à noite, que o pregão de hoje aqui nos mercados internacionais não foram bons. Por quê? Medo da recessão. Então, ó, os índices Standard Poor's 500 e Nasdaq fecharam em território negativo nesta terça-feira, conforme preocupações de que as medidas agressivas para conter o crescimento da inflação recorde possam levar a economia dos Estados Unidos a uma recessão, né? E aí, obviamente, aquele apetite a risco dos investidores vai começar a ficar comprometido. Então, só dando um update no que a gente viu ontem, hoje também o negócio não foi muito bom. E isso daí surgiu principalmente de resultados e anúncios de duas empresas de tecnologia, o Snap e o Lyft. Vou contar aqui para vocês agora. Então, vamos analisar aqui e eu vou mostrar para vocês que isso contaminou ações aqui de empresas nacionais também. Bora! Então vamos lá. Então olha o que aconteceu, ó. Snap tem pior pregão da história. A ação desaba 39%. Galera, e o pior, essa notícia foi feita depois que terminou o pregão ali, ou estava bem no final, e já está desatualizado. Por quê? Porque é pior do que ela, né? Então, o Snap fechou hoje com uma queda de 41,5%. Olha que interessante. Tá? Então, quando você pega aqui o resultado do ano, as ações começaram ali em torno de uns $46, está $12. Então, em um dia ela perdeu 40%. O que aconteceu, Renato? Bom, vamos lá. Aí eu vou pegar uma outra notícia de hoje. Ó. Snap diz que a economia se deteriorou rapidamente, reduz previsões e ações despencam. Bom, basicamente, né, os resultados do trimestre foram ruins, mas não foram tão ruins assim. Eles foram um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. Mas o mercado também estava esperando um pronunciamento da empresa, do que ela estava esperando para o futuro e o que ela divulgou para o mercado trouxe uma preocupação imensa, né? Então olha que interessante, ó. Desde o final de abril, abre aspas, o ambiente macroeconômico se deteriorou ainda mais e mais rápido do que previsto. Como resultado, acreditamos que é provável que vamos reportar receita e EBITDA ajustados abaixo do limite inferior da nossa faixa de orientação para o segundo trimestre de 2022. Ou seja, as empresas estão revendo o guidance, todas para baixo. E aí, se você percebe que todas as empresas estão prevendo resultados piores do que elas estavam imaginando, consequentemente, os sinais de curtíssimo prazo que eles estão enxergando já estão mostrando que a economia está bem mal. Então, você pega todas essas informações em conjunto, de resultados do Walmart, Target, a gente viu o Uber ontem falando um pouco sobre isso, os fundos alertando sobre esse problema, e agora a empresa aqui de redes sociais também, aí você começa já a ter quase certeza que o negócio não anda bem e que a recessão está batendo na porta. Olha que legal, ó. Abre aspas. Como muitas empresas, continuamos a enfrentar inflação e taxa de juros crescentes, escassez na cadeia de suprimentos e interrupções trabalhistas, mudança nas políticas das plataformas, impacto da guerra da Ucrânia e muito mais. Olha só, né? É um conjunto aí de problemas, né? No mês passado, o Snap previu um crescimento de receita no segundo trimestre em torno de 20 a 25% em relação ao ano anterior. A notícia segue declarações sobre cortes de custos e contratações por empresas como Uber e Meta no início do mês. Então, é o que eu falei, né? Vai juntando todas essas informações negativas e ainda com essa declaração que o futuro vai ser pior do que eles estavam prevendo, aí a ação despenca mesmo. E o resultado, até que ele foi ruim, né? Só que não foi tão ruim assim. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se fosse só pelo resultado, eu acho que a ação tinha caído pouco. E acompanhar a média de mercado aí que foi uns 3, 4% aí de algumas empresas similares. Aí foi 40%, né? Então, ó, receita. A receita cresceu 38%. Então, $1 bilhão aqui contra 769. Só que o prejuízo operacional aumentou 11%. Até aí tudo bem. Só que o prejuízo líquido aumentou 25%. Então, aqui, o prejuízo aqui $360 milhões. Legal, né?
O que vem preocupando bastante também é a falta de geração de caixa. Essas empresas, né, principalmente de redes sociais, etc., deveriam ser bons geradores de caixa aí, principalmente por causa da estabilidade aí desse mercado, principalmente de anúncios de marketing digital. Só que caiu, o Free Cash Flow caiu 16%. E aquele negócio, né? Como essas empresas, dependendo da estratégia de crescimento e desenvolvimento de novos produtos, vão demandar bastante caixa, dado que a previsão aí e os números de curto prazo estão mostrando para uma redução de Free Cash Flow, consequentemente, o valuation ele precisa ser ajustado. Mas foi ajustado assim de uma forma absurdamente pesada no dia de hoje, aqui no caso do Snapchat. Então, primeiro ponto que eu falei para vocês, Snap, mostrando aí que o mercado está difícil. Outro, companheiro do Uber, Lyft, rival da Uber, reduz contratações e orçamento para conter custos enquanto ações despencam. Isso hoje também, ó. As ações da companhia fecharam hoje no menor valor desde a sua estreia na Nasdaq, em março de 2019. Legal. E aí, o que aconteceu? Eles se reuniram ali com alguns investidores e aí parece que foi falado algumas coisas interessantes sobre revisão de alguns números. Então, ó, segundo fontes, o conselho da Lyft reuniu-se na sexta-feira para discutir os cortes e, recentemente, a companhia começou a sinalizar para alguns funcionários que haveria essas mudanças no planejamento da empresa. Então, Lyft ali, né, assim como Uber, apertando o cinto, porque a coisa no futuro próximo não vai ser boa. E aí, ó, a ação hoje despencou 17,27%. Só esse número já é muito, parece pouco, né? Porque 41% ali do Snapchat parece que o negócio é pequeno, né? Mas foi uma queda fenomenal também. E outra, começou o ano aqui, ó, year to date, com ação aqui, ó, em torno de uns $57. Tá 16, tá? Então, a perda aí, destruição de valor aqui, só no ano de 2022. Legal. E o resultado, ele operacional não foi tão ruim, mas em termos de geração de caixa, que é o problema dessas empresas, foi ruim. Então, ó, receita cresceu de 608 para 875, beleza? Legal. A parte de perda operacional diminuiu, né? Então era de 416 negativo aqui no primeiro trimestre de 21 para 199, beleza? Então reduziu para menos da metade aí o prejuízo operacional. E fez o lucro líquido, né, prejuízo líquido, também cair para menos da metade, 196 negativo contra 427. Então, assim, é uma empresa que está acostumada a dar prejuízo. Isso daí já era uma coisa que o mercado esperava. Obviamente, já não está mais gostando disso, né? Não está mais com paciência, né, de esperar essa empresa crescer para dar lucro. O problema é caixa. Então, ó, fluxo de caixa das atividades operacionais queimou 152 milhões de dólares. E aí, ó, apesar de ter tido um prejuízo muito maior, de 427, ó, ele queimou 79 milhões. Ou seja, ele dobrou praticamente a queima de caixa operacional comparado com o primeiro trimestre de 21. Isso é uma preocupação. Por quê? Porque o caixa atual da empresa é de 282. Se ela tem 282 de caixa, está queimando aí 150 por trimestre, o que vai acontecer? Vai precisar de dinheiro. Dá para alavancar? Até dá para alavancar, mas o custo vai ser muito mais alto. Esse é o ponto. Tá? E aí, emissão de ações esquece, né? Porque o valor aí das ações estava no chão. Fazer follow-on não vai ser uma boa. Então, assim, né? Como ele tem menos espaço de alavancagem do que o Uber, tá pior posicionado. Então, as ações vão lá e caem mesmo, sem dó. E aí, como eu falei para vocês, além dessas notícias ruins, né, que estão contaminando aí o mercado internacional, isso daqui também está mostrando algumas correções, né? Esse cenário está fazendo correções em algumas ações que a gente já esperava, né? Mas aqui a correção está vindo muito rápida. Então, por exemplo, ó, Nubank. Ações do Nubank caem e renovam mínimas históricas. Fintech já vale menos que o BTG, né? É impressionante para mim, ela vale mais do que o BTG, mas tudo bem. Então, ó, com as quedas recentes, o Nubank, que já foi o banco mais valioso da América Latina, uma distorção de mercado, agora tem uma capitalização de mercado de 17 bilhões de dólares, ou 83 bilhões no câmbio atual. E aí, esse negócio que já foi ali, né, no período da abertura de capital, o banco cair com a capitalização mais alta, né, de todos os bancos da América Latina, agora é a sexta. Então, quem são os primeiros aqui? Vamos lá. Itaúzão, primeirão aqui, né? Então tá com 233 bilhões. Bradesco, 194. Santander, 126. Banco do Brasil, 110. E o BTG com 99. Né? No câmbio atual, o Nubank está com 83, que eu ainda acho esticado. Tá?
mas aí está bem acima do Banco Inter, né, que é 12,7, que dizem que é o banco mais próximo ali da operação do Nubank, né? Então está bem mais alto que o Banco Inter, mas já não é de longe aí o mais valioso e já está amargando aí a sexta posição. Ajuste de mercado, né? O resultado do Nubank nem foi tão ruim assim, né? Então ele teve crescimento de receita, né? Foi de 245 aqui, ó, para 877. A margem bruta caiu bastante, isso daí é ruim, né? Porque você demonstra aí a perda, né, de eficiência ali na diferença entre custo e receita e preço, né, dos produtos que ela oferece para o mercado, né? Então caiu de 47 aqui para 34. E aí, depois de aumentar tanto a receita assim, esperava-se que a empresa desse lucro, né? E aí ela deu um prejuízo de 45 milhões contra 49. Então ela, nossa, aumentou muito a receita e o lucro, o prejuízo, né, andou de lado. O que significa que provavelmente um aumento de custo, de despesa grande aconteceu. Porque se com esse aumento de receita você não conseguiu diluir, né, as despesas fixas da companhia, consequentemente isso é um mau sinal. E aí a correção veio na veia. Pá, né? Então, quando a gente pega a ação aqui do Nubank, desde o começo do ano, aqui que estava em torno aqui de uns 10 reais, aqui, ó, mais ou menos, 10 dólares, né? Agora, pá, 3,3. Então caiu bastante. Desde a abertura de capital foi pior ainda, né? Porque no primeiro dia ali o pregão de ação estava 11,85 para 3, né? Então uma destruição de valor absurda. Só hoje caiu 11%, pessoal. 11%. Então, é aquele negócio. O mercado está passando por uma correção muito pesada. Aparentemente o pessoal ainda não acha que chegamos no fundo do poço. Alguns sinais aí ainda vão ser divulgados para o mercado. Dependendo do que as outras empresas aí começam a anunciar, provavelmente a gente vai ter um cenário mais claro do que vai acontecer. E aí as correções elas vão acontecer de uma forma um pouco mais, né, diretas aí, específicas em alguns ativos. O que a gente percebe é que as empresas de tecnologia, como eu mostrei já no BTC News de ontem e corroborando com o de hoje, o mercado de tecnologia está passando por uma correção mais forte. Até porque são empresas que, a princípio, a maior parte do valuation está lá na frente. E aí o problema de estar lá na frente é saber quem que vai estar vivo lá na frente, né? Então tá todo mundo muito preocupado. Vamos ver como que isso vai contaminar também o mercado de ações no Brasil. Hoje a bolsa subiu, né? Mas eventualmente algumas ações aí que já sofreram bastante correção podem sofrer ainda mais. Vamos analisar aí nos próximos dias o que vai acontecer aí com a bolsa. E aí eu vou trazendo para vocês algumas informações. De novo, pessoal, apertem os cintos, se segurem que a situação não está boa. Vamos lá! Tá surgindo aqui alguns BTC News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até quinta-feira.